texto de hoje é Mateus 25, 31 a 46, que diz o seguinte, que quando, pois, vier o Filho do Homem na sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará. Preste atenção em toda essa cena, tá bom? Acompanhe a cena. Diz que se assentará no trono da sua glória, e diante dele serão reunidas todas as nações, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa ovelhas dos cabritos, e porá as ovelhas à sua direita, e os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e me destes de comer. Eu tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me acolheste. Eu estava nu e me vestiste. Adoeci e me visitastes. Estava na prisão e foste ver-me. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos forasteiros e te acolhemos, ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos visitar-te? E responder-lhe-ás o rei: em verdade vos digo, que sempre que o fizestes a um desses meus irmãos, mesmo dos mais pequeninos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, era forasteiro e não me acolhestes, estava nu e não me vestistes, enfermo e na prisão e não me visitastes. Então também esses perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou forasteiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Ao que lhe responderá: em verdade vos digo, que sempre que o deixastes de fazer a um desses mais pequeninos, deixastes de o fazer para mim. E irão eles para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Eu nunca vi tanta necessidade. Eu sei que a gente sempre está vivendo a nossa vida, estamos buscando a Deus, mas eu penso que esse é um momento que a gente está sentindo muito mais todas as coisas, né? Eu penso que muita gente tem pensado nisto, que é o início, né, do fim. Precisa entender isso, é o início do fim, né? É o início do fim de todas as coisas que a palavra disse, que Jesus disse. Paulo disse assim, que quanto mais o tempo se aproxima, nós como irmãos devemos nos aproximar. É interessante, quanto mais o tempo da vinda de Jesus se aproxima, nós devemos aproximar uns dos outros. Por isso não deixe de frequentar a igreja, ele diz, não deixe de viver em comunhão com os irmãos, para a gente ficar firme, para nos fortalecermos, para a gente poder enfrentar esse dia não sozinho. Não é isso que nós estamos precisando nesses dias? Encontrar pessoas que andem conosco e que chorem conosco. Eu já peguei ali, pedi para o pessoal: deixa sempre lenço aqui, né? Porque eu sei que, eu acho, né, eu vivo um momento mais sensível do que todos os outros nesse dia. Mas eu queria que você imaginasse, você sabe quantas pessoas, geralmente eu atendo, que me ligam chorando por uma coisa tão dura que estão passando no seu momento, né? Então, o tempo todo as pessoas, Jesus diz: chorem com os que choram. Então a gente precisa ser assim. Eu espero, e eu não sou pamonha não, tá bom? Pode ficar sossegado. É muito difícil isso, mas se tem uma coisa que mexe comigo, é olhar para as pessoas que sofrem, é estar na presença de Deus, é experimentar Deus. Tudo isso me deixa de uma forma diferente, e eu espero que você seja assim. E Ele está chamando a gente para prestar atenção nos nossos dias. É isso que nós vamos ver na palavra. Jesus está dizendo: olha, vigiem e orem, né? Falando dos tempos difíceis. Por quê? Para esse tempo não pegar você e eu desprevenido. Quando a gente tem então consciência disto, né, do que nos espera amanhã, no futuro, como vai ser esse encontro com Jesus, então a gente vai também prestar atenção na vida e vamos nos dedicar naquilo que realmente importa para cada um de nós. A gente não vai ficar brincando com a nossa vida no dia a dia. Por isso, então, a pergunta aqui é: como é que age? Eu iria mais: como que deve agir
Uma pessoa que deseja estar preparada para esse encontro do último dia, do encontro com Jesus Cristo. Ele diz: vou ver a minha glória. E é interessante que ele foi julgado, agora ele julga. Ele foi zombado pelas pessoas, e as pessoas fizeram o que quiseram. Agora eles vão ter que encarar o trono de Jesus Cristo instalado e todas as nações diante dele, e eu e você também. Então acompanhe comigo, uma pessoa preparada, e eu quero que você fale comigo com essa próxima fala. Uma pessoa preparada para a volta de Jesus é uma pessoa que vive cada dia firmada na promessa de Jesus. Vamos falar juntos? Vive cada dia firmada na promessa de Jesus. Tem promessas, mas eu estou citando uma promessa. Qual a promessa? Eu vou voltar. Foi isso que os anjos disseram. Assim como vocês viste subir, ele vai voltar. Jesus disse: eu vou para a casa do Pai. E na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu acho maravilhoso isso, sabe? Você vai fazer uma viagem para algum lugar e alguém diz: pode vir aqui para casa, querido. Não tem disso? Não é legal? Você vai ficar aqui em casa, não se preocupe, a gente tem um quarto preparado, seja um missionário, seja um amigo, a gente tem um quarto preparado para você, você não precisa se preocupar com nada. Então isso facilita, isso faz da viagem da gente, daquele tempo, gostoso demais. E Jesus está dizendo: não fiquem com medo, não fiquem preocupados, a palavra não turbe o coração de vocês, não angustiem o coração. Eu vou para a casa do Pai, mas na casa do Pai há muitas moradas. Senão eu ia dizer para vocês que ia preparar, eu vou preparar o lugar, mas o que ele está preparando agora não tem a ver com as moradas que ele já fez antes da fundação do mundo. Ele disse que nesse texto que nós lemos, diz que ele iria honrar, e irá honrar todos aqueles que foram justos, como nós acabamos de ver. Que ele saberá separar entre ovelhas e cabritos, e ele dará o reino de Deus. Ele está dizendo assim: vinde benditos de meu Pai, vinde benditos, e possuir por herança aquilo que vocês têm antes da fundação do mundo. O versículo 31 e 32 e 34 diz assim: quando pois vier, olha a cena, o Filho do Homem na sua glória, todo olho verá, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e diante dele reunidas todas as nações da terra. Aí pulando para o versículo 34, diz assim: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde. Já separou cabritos de ovelhas e diz: vinde benditos do meu Pai. Possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aleluia. Aleluia, irmãos. Quando eu estou dizendo de viver essa promessa, então viva cada dia assim, com seus olhos voltados para a promessa de Jesus, seu coração firmado nessa promessa: eu voltarei e os levarei para mim mesmo. Então renove a esperança do seu coração. Olha para Jesus. O Espírito Santo disse que nos ensinou para enfrentar o mundo. Ele está dizendo assim: olha, quando for enfrentar o mundo, ele diz assim: o mundo vai cativar o coração de vocês. O mundo vai tentar prender vocês nas suas coisas que são atraentes demais. Ele então diz: olha firmemente, através de Paulo dizendo: olha firmemente para o autor e consumador da fé, se você quiser vencer. É voltar o nosso olhar para Jesus. Os momentos são complicados demais, são difíceis demais, mas quando a gente volta o nosso olhar para Jesus, Ele inspira o nosso coração e nos ajuda a enfrentar essas coisas da vida que nós nunca pensamos que enfrentaríamos. Reavive a chama também do seu coração. Eu espero que você não se confirme, ou melhor, não se conforme, perdão, que você não se conforme em viver uma vida espiritual quase apagando. Porque a gente sabe quando o nosso coração está quente por Deus, desejoso por Deus. E a gente percebe, então a gente começa a ficar desinteressado pelas coisas de Deus. Desinteressado pela palavra, desinteressado pelos irmãos, desinteressado pelas pessoas, desinteressado pela igreja, desinteressado de orar, tudo isso. Então você sabe o que está acontecendo. Não dá para dizer que não. É igual um casamento, a pessoa sabe quando as coisas começaram a esfriar. Então é hora do perigo. Então, o que a gente faz? A gente pede para Deus, para Deus e diz assim: Pai, põe sede e fome no meu coração por Ti, sede da Tua palavra, sede da Tua presença. Não me deixa viver assim, dessa forma, não me deixa gostar de viver dessa forma. Viva cada dia também na expectativa desse encontro com Jesus. Interessante, lembra das noivas, né? Das virgens? Estava dizendo que
um grupo delas estava preparado, o outro grupo estava lá também. Todas estavam, eram noivas para o noivo. Mas 5 delas estavam preparadas, as outras não estavam preparadas. O que elas fizeram? Na última hora, na última hora. Elas parece que não levaram, mesmo sabendo que eram noivas, não levaram tão a sério. Parece que essa é a questão. Você tem que se ver como noiva de Cristo, eu e você, na espera do noivo Jesus, e não pode ser assim, depois eu vejo o que eu faço. Não, viver cada dia, na expectativa. Nossa, esse encontro com Jesus será maravilhoso. Se nós vivemos esse encontro, essa certeza, e dessa forma, cada dia, então, aí a nossa vida será uma vida em que a gente está vivendo com prioridade, colocando aquilo que é mais importante, buscando Deus, desejando Deus acima de todas as coisas. Imagina você, presta atenção nisso, você diante de milhões e milhões de pessoas. Imagina isso. Talvez você hoje é uma pessoa esquecida, é uma pessoa que ninguém vê, nem fala com você, talvez nem respeitem você. Estamos conversando com alguém essa semana sobre anônimos. Existem muitos anônimos de Jesus que a gente nem sabe. Talvez pessoas até excluídas dentro da própria igreja e que não são vistas, mas no reino dos céus é visto. E é interessante, nesse dia, nós saberemos realmente quem é quem, né? Agora imagina lá, Jesus falando para você, né? João e Yasmin, que voltaram recentemente, estão ajudando a gente, voltaram para Jesus Cristo, voltaram, e chega lá e diz para você, João, diz para você, Yasmin, olha, vem aqui, João e Yasmin, vocês são abençoados do meu Pai. Entra para pegar a coroa que Jesus tem reservado para vocês desde a fundação do mundo. Você é um homem abençoado, uma mulher abençoada. Jesus falando isso para cada um de nós, isso é maravilhoso. Dizendo assim, você foi fiel no pouco, palavra dele dizendo, mas eu vou te colocar sobre o muito, por causa da sua fidelidade. Então, viva cada dia nessa expectativa da volta de Jesus Cristo, das promessas que Ele tem para você. Viva firmado nessa promessa de Jesus. Eu vou voltar, eu vou te levar para mim mesmo, e eu já tenho morada para você. E se você e eu vivemos assim, então vamos viver uma vida de obediência. E vamos, então, receber a herança que Ele tem para cada um de nós. Tá bem? Uma pessoa preparada para Jesus, para a volta de Jesus, também em segundo lugar, diga comigo, ela vive uma vida de renúncia de si mesma. Vamos falar? Vive uma vida de renúncia de si mesmo. A Bíblia afirma que nos últimos dias, Timóteo está dizendo isso. Eu não tenho esse texto, mas só preste atenção. Diz que nos últimos dias virão tempos penosos. Nós estamos vivendo tempos penosos, como nunca. Quando você pensa que a coisa está acabando, né? E pode ver que potências, por exemplo, Estados Unidos, porque muitas pessoas decidiram que não iam se vacinar, diz que novamente eles estão tendo que fechar. Quantas coisas acontecendo em países que você não imagina, lutando com o vírus. Com toda a sabedoria, com toda a tecnologia, com todo o poder que tem, não há o que fazer. Ele está dizendo assim, nos últimos dias, é a palavra de Deus para você e para mim, virão dias penosos, difíceis. E por quê? E olha o que vai acontecer com as pessoas. Os homens serão amantes de si mesmos, serão gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a seus pais, ingratos, ímpios. Isso está em 2 Timóteo 3, de 1 a 2, mas eu só dei algumas coisas desses versículos, porque há muito mais nesse texto falando sobre como as pessoas serão nos tempos difíceis. Então você percebe com que eu e você vamos ter que lidar com essas coisas. Mas para mim o mais sério não é só que a gente vai ter que lidar com essas coisas, estou dizendo em relação a pessoas vivendo isto. Na verdade, eu e você, eu acho que haverá um impulso tremendo por causa da nossa natureza má e por causa dos planos maus de Satanás. E os maiores atacados que mais sofrerão com isso são discípulos de Jesus Cristo, principalmente. Esses é que sofrerão. Há tantas coisas acontecendo nesses dias. Eu recebi de um dos nossos irmãos que está aqui, um dos nossos pastores está indo agora, foi chamado em Minas Gerais para depor sobre o que ele pregou, sobre homem, mulher, menino, menina. Ele está sendo chamado para pregar, para explicar porque ele está dizendo que as coisas são dessa forma. Diz que agora também nas Olimpíadas, a menina que ganhou, a skatista,
ela tem pai e mãe, são cristãos, são evangélicos, ela é de uma família. Ela não é alguém de uma família desestruturada. E eles fizeram de tudo para não mostrar a família, só mostrar a menina como se ela vivesse lá do nada. A ênfase sobre família nenhuma, inclusive fizeram de tudo para não mostrar sobre isso. Entende o que está acontecendo? Então as pessoas vão sofrer. Sofrer sobre o quê? Sobre isso que é a verdade que eu e você vivemos. Isso não é desfazer e nem desrespeitar o que as pessoas querem viver suas vidas. Eles vão dar conta disso, cada um vai viver como quiser, mas a questão é que essa é a verdade. E por viver a verdade, os dias serão difíceis. Então, como eu disse, pastores serão presos. Se permitir a gente falar de lá, quem sabe, por falar a verdade, por viver a verdade. Os dias serão difíceis demais, essa é a palavra. Então, é isso que nós vamos ter que enfrentar todos os dias. Nós vamos contra a correnteza, quem for cristão, e nós precisamos estar muito firmes no Senhor Jesus Cristo. As pessoas estão voltadas cada vez mais para os seus desejos, as suas coisas pessoais, nada ou nenhum desejo, ou quase nenhum desejo para a vontade de Deus, e nem para as necessidades das pessoas. Elas se amam. Como é que eu me sinto nisto? Como é que eu saio nisso? Como é que eu tiro vantagem nisto? Jesus disse nos versículos 32 e 33, diz que o seu trono será instalado, e diz assim, e diante dele serão reunidas todas as nações, e eles separaram uns dos outros, como o pastor separa ovelhas dos cabritos, e porá as ovelhas à sua direita, e os cabritos à sua esquerda. Esse dia chegará. O mundo pode seguir o curso que quiser, pode fazer o que for. O vírus já para dizer sim, há um Deus. O vírus é para lembrar a nossa mortalidade. O vírus é para lembrar a nossa incapacidade, a nossa impotência diante da vida. Há um Deus e Ele está avisando mais uma vez que Ele vai voltar e desta forma. Então você não pode viver a sua vida e esquecer disto todos os dias. Jesus vai vir em breve e Ele vai fazer separação entre ovelhas e cabritos. Sabe o que quer dizer isto? Entre dóceis, a direita entre dóceis e obedientes, e rebeldes e disciplinados. Diz que no dia a dia, no dia eles comem juntos, na hora de dormir eles são separados, os dois, porque são diferentes. Matthew, que é um comentarista bíblico, diz assim, o ímpio e o justo aqui, na terra, habitam juntos, nos mesmos reinos, nas mesmas cidades, nas mesmas igrejas, famílias, e não são distinguíveis uns dos outros. Não dá para separar. Eles não podem separar uns dos outros nesse mundo, e nem ninguém pode fazer essa separação. Ninguém pode. Mas o Senhor conhece aqueles que pertencem a Ele, e Ele vai separá-los. Ele fará isso. Amém? E o que ele tem em mente aqui, quando esse autor está falando, esse comentarista, ele tem em mente Jesus falando do trigo e o joio. Você lembra? Ele diz assim, Deus planta o trigo, Satanás planta o joio no meio. E diz, os dois crescem juntos, os dois se parecem, as raízes se entrelaçam. E ele diz assim, quem entende pode ir lá e dizer, vamos arrancar o joio. E diz, se vai arrancar, vai tirar junto o trigo. Então ele diz assim, quando é que isso vai resolver? Quando isso vai se separar? Diz que no dia da colheita, no dia da colheita será feita uma separação disso que parece, mas não é. Quase tudo igual, mas os frutos serão diferentes. E aí que vai se perceber a diferença. E nesse dia, então, se separará. Isso está registrado em Mateus 13, se você quiser olhar. Então Jesus saberá muito bem quem pertence a Ele, cada um. Cada um que viveu isso aqui, uma vida de renúncia, uma vida de abnegação, uma vida totalmente dedicada a Ele. Então, como é o verdadeiro discípulo de Jesus, para você entender um pouco mais nisso que eu estou dizendo? É alguém que entende que foi comprado por Jesus. Será que nós esquecemos disso? A vida vai levando a gente de tal forma que a gente vai começando a pensar que Jesus nos comprou para fazer a gente um cara melhor, uma mulher melhor, para a gente aproveitar mais da gente mesmo. Mas não é isso. E a gente pode mesmo. Você será melhor, claro. Você vai ganhar muito com isso. Mas não é essa a questão, não é essa coisa que nós estamos buscando na vida, é a gente ser parecido com Jesus Cristo. Então, é entender que eu não me pertenço mais, você não se pertence. Você é um mordomo. Sobre tudo que Deus colocou nas suas mãos, você é um mordomo, não te pertence, pertence a Deus. O que pertence a Deus? Sua família,
sua vida, seu tempo, seus negócios, suas habilidades, seus bens, tudo pertence a Deus. Eu estou falando de mim, queridos. Não é de você, é de cada um de nós. Não me pertence, não te pertence. Uma pessoa totalmente que ama Jesus e que totalmente renuncia a tudo, é uma pessoa que o pecado não tem lugar na sua vida. Você consegue perceber o que apaga a presença de Deus em você. Então não há espaço para ganância, nem orgulho, nem ressentimento, que é uma das coisas que eu vejo que muitas vezes tem muito no meio da igreja, no seio da igreja, nas famílias, que precisam ser colocados aos pés de Jesus, e diz, não se põe o sol sobre a sua ira, e vão juntando isso do marido, da esposa, dos parentes, dos amigos. Também não há lugar para egoísmo. É alguém também que o objetivo da sua vida não é agradar a si mesmo, mas é conhecer e fazer a vontade de Deus. Talvez agradar a si mesmo, sabe o que você faria agora? Ficaria dormindo. Agradar a si mesmo, você ia fazer um churrasco. Agradar a si mesmo, você ia fazer uma viagem. Você ia fazer qualquer outra coisa. Mas eu quero mais do que isso. Eu quero agradar o meu Deus que me ama, que me conhece, que me comprou. Eu pertenço a Ele. Então veja, Jesus está nos alertando sobre os últimos dias e o último dia. Os últimos dias serão penosos, serão difíceis. Nós estamos no princípio deles, né? Mas o último dia é aquele dia quando Ele virá. E Ele diz, quanto mais a gente vê que esse dia se aproxima, mais cuidado você e eu precisamos tomar para que a gente esteja preparado para esse dia. Ele está lembrando você, você foi comprado com alto preço. Eu vejo isto. Nunca vi tão claro isto. Eu e você fomos comprados por alto preço. A gente não sabe mais sobre a vida, não é verdade? A gente não sabe. Famílias e famílias dizimadas. Como eu disse a vocês, e volto a repetir, todos os dias tem pessoas sofrendo demais por perdas. E as perdas não é mais o velhinho que faleceu, uma pessoa que chegou na idade. Não, é o novinho, é 20. Você abre ali, se você vê na internet, cantora de 23 anos, morreu de Covid. A família está agradecendo a todos. Como assim? Entende? Eu espero que você não viva com medo, por favor, quando eu falo sobre essas coisas. Não tem nenhum objetivo de assustar você. Na verdade, isso já está acontecendo. A vida é assim. Mas será que você pode entender isso, que Jesus está chamando e a sua atenção para o fato que a vida tua pertence a Ele? E quando pertence a Ele, não só no sentido de renúncia, mas que a sua vida também está cercada por Jesus. Amém, irmãos? Amém? Sua vida é protegida por Jesus, então a tua vida está nas mãos dEle. Nada vai acontecer com você ou comigo que Ele não tenha que dizer o sim. Então não fique com medo, mas fique preparado, fique bem com Deus. Tenha certeza que você vive para Ele. Ele te chamou para uma nova vida. É uma nova vida, uma vida totalmente com Ele. Então, a palavra para você é: não deixa a graça de Jesus envelhecer, essa nova vida envelhecer. Não deixa que essa vida nova se apague em você. Quantos relacionamentos se envelheceram, né? Se desgastaram. E a palavra de Deus diz que a graça de Jesus, a misericórdia dele se renova a cada manhã, exatamente para você poder viver essa nova vida cada dia. Então não deixe a vida de Jesus se apagar em você, mas busque o Senhor enquanto Ele está perto. Busque o Senhor enquanto está perto. Há um dia que muitas pessoas quererão buscar a Deus e não poderão. Então viva uma vida de renúncia de si mesmo. Por último, uma pessoa preparada para a volta de Jesus, vamos falar juntos? É uma pessoa que faz o quê? Que vive servindo e dando a sua vida em prol de outras pessoas. É? Certeza? Pensei que eu devia orar bastante, jejuar bastante, buscar bastante a Deus, frequentar bastante a igreja, tudo isso. Tudo isso. Mas tudo isso tem um objetivo: você ficar bem e você ser bênção. Você ser abençoado e ser bênção. Só para isso. E nada mais. Eu vejo dois extremos aqui que eu queria chamar a atenção. Aqueles que acham que são salvos e que que para serem salvos, eles precisam fazer de tudo para conquistar a salvação. Então são pessoas que ainda não descansaram na graça, estão cada dia fazendo algo para ver se Deus
se apazigua Deus e se Deus o aceita. E nós entendemos que é pela graça que nós somos salvos, é mediante a fé, não é nosso dom, é dom de Deus, é um presente de Deus, que a gente precisa aceitar. Mas aí a gente entra num outro problema. Então, essas pessoas estão sempre em dívida. Mas tem esses outros. E eu espero que você preste atenção e veja onde você está. Porque num desses você está, geralmente. Prefiro que seja diferente, mas geralmente. Aqueles que receberam o presente de Deus, porém acham que não existe mais nada a fazer e estão aqui olhando para as estrelas. Quando será que Jesus vai voltar? Né? Eu estou indo na igreja, eu oro, eu leio, né? Eu busco o Senhor, eu faço tudo que eles pedem. Então estou aqui, quando será que Jesus vai voltar? Olha o versículo 40. Jesus está dizendo: e responder-lhe-ás o rei: em verdade vos digo, que sempre que o fizeres a um desses meus irmãos, ele diz, mesmo dos mais pequeninos, a mim o fizeste. E Jesus está falando, não vou ler de novo, você já viu, mas só lembrando, Jesus está falando de pessoas com fome, pessoas com sede, pessoas com frio, pessoas sem roupa, né? Pessoas forasteiros, doentes, presos. Essa é a lista. Ele está dizendo assim: eu vou levar em consideração cada vez que você estender a sua mão para os meus irmãozinhos que passam por situações como essas. Ele diz assim: na verdade, eu vou me disfarçar de irmãozinho e você não vai perceber, tal qual aqueles príncipes ou reis de fábulas, que se disfarçam de maltrapilho e ninguém imagina que aquele é o rei que está andando entre eles. Então é assim que Jesus está dizendo: eu vou me disfarçar de irmãozinhos que precisam de vocês todos os dias. E eu fico triste porque algumas vezes eu fico pensando, que até falando de maltrapilho, que a gente pensa que é as pessoas que estão lá na rua. Gente, então vamos dar uma cesta básica. Não, infelizmente lá na rua e estão oferecendo e as pessoas não querem ir. Alguns não querem. Não estou dizendo para você não orar e não fazer o que Deus te mandar. Mas estou dizendo, dessas pessoas nós encontramos todos os dias no ônibus, nas famílias, nos amigos, no trabalho. São pessoas que estão carentes de alguma coisa, estão sofrendo algo e precisam de você. Então Jesus está dizendo: eu estou disfarçado assim. E ele está dizendo: e quando você parar para ajudar, para estender a mão, quando você vê essas pessoas, encontrar essas pessoas, ele diz: você vai achar que está ajudando elas, mas é a mim que você está ajudando, porque eu estou lá disfarçado. É a mim que você está ajudando. Mas ele diz também: se você ignorar, não é elas que você está ignorando, é a mim que você está ignorando. Jesus disse que o Filho do Homem, ele afirmou assim, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Isso está em Mateus 20, 28. Ele veio para isso. Essa foi a resposta que Jesus está dando, que me chama a atenção, é que os discípulos, chega uma mãe daqueles discípulos, era a mãe de 2 deles, e chega para Jesus: Jesus, eu quero fazer um pedido para o Senhor, né? Aquele tipo de mãe, né? E eu quero que o Senhor não negue. Eu gostaria que um filho meu sentasse à direita do Senhor, outro à esquerda. O Senhor pode fazer isso? A Bíblia está dizendo que imediatamente os outros começaram a discutir entre si. E a discussão era quem realmente poderia e deveria estar à direita de Jesus. Quem seria? Pessoa tão importante no ministério de Jesus. Jesus percebeu tudo aquilo. E a resposta de Jesus foi: sim, quem quiser se tornar grande no reino, deveria fazer assim como ele estava fazendo. O mundo valoriza outras coisas. O que eu valorizo no meu reino é exatamente o contrário do que o mundo está fazendo. Então, Jesus está dizendo assim, que o que ele vai levar em consideração no último dia, lembra de se vamos viver a nossa vida em função desse dia? Então, o que ele está afirmando aqui é que no último dia, o que ele vai levar em consideração será pessoas que receberam a graça, que entenderam a graça e que estenderam mãos de graça para aquelas pessoas que eles encontraram para o seu caminho e espalharam esse amor de Jesus por todos os lugares e por todas as pessoas. Viver assim é viver com os olhos abertos
e coração sensível, como eu preguei domingo passado. Olhos abertos, como Jesus fez, e coração sensível e mãos estendidas para aquelas pessoas que necessitam. Então, ou fazemos a vontade de Deus para viver aqui, ou nós fazemos a nossa vontade. Quem não pratica a vontade de Jesus, ele anda para o outro lado do caminho e não traz consigo, eu gostei dessa afirmação, e não traz consigo o jarro de óleo. E vocês sabem do que eu estou falando, que é a parábola do bom samaritano. Né? O bom samaritano faz o quê? Ele, o seu caminho é o caminho da pessoa ferida. O caminho dos religiosos não era o mesmo. O caminho dos religiosos é um outro caminho, é o outro lado. Eu penso que um grande perigo que eu e você estamos vivendo é que nós estamos com a graça de Cristo, estamos correndo tanto para essa graça de Cristo e nós pegamos o caminho errado. O caminho onde a gente não encontra, onde a gente está fugindo das pessoas que precisam, das pessoas que necessitam. Porque nós estamos voltados para nós mesmos e nós não estamos nem aí por aqueles que estão caídos. O samaritano, ele está de viagem, ele nem precisava fazer isto, mas ele tira das suas coisas que traz consigo uma jarra com azeite para curar as feridas daquele homem caído no chão e atacado por assaltantes. Olha o que Jesus pede para mim e você. Olha o que ele pede. Isso é espalhar a graça por tudo. E a Bíblia diz que a nossa fé, eu creio que Tiago está dizendo isso, que a nossa fé sem obras é morta. Não é as obras para a gente alcançar a Jesus, mas uma vez que nós somos conquistados e salvos por Jesus Cristo, o que acontece agora é que nós somos motivados pelo poder de Deus, e então nós fazemos as obras de Jesus. Entende a diferença? Aí nós fazemos tudo aquilo que se espera de uma pessoa salva, que é ministrar a graça para aqueles que precisam. Jesus disse assim: eu vim para o perdido e para aqueles que precisavam de graça, de um toque da sua vida. Buscar e salvar essas pessoas. E esse é meu papel, o seu papel também, de ir em direção dessas pessoas que precisam. Então Jesus vai levar em consideração isso no último dia. Separar para si aqueles que foram obedientes a Ele, servindo e dando a sua vida em prol das outras pessoas. É isso que Jesus vai levar em consideração. O que você olha para a sua vida, o que você vê? Fique em pé, eu quero revisar com você isso aqui de pé. E é um apelo também para o seu coração. Um coração, primeiramente, um coração frio, indiferente para as coisas de Deus, está correndo um risco sério espiritual. E eu disse que a gente sabe como está a nossa vida. O desafio para o seu coração é: lute contra isso, não aceita isso, não permita isso. E você pode começar agora confessando para o Senhor: Senhor, o Senhor sabe como o meu coração está indiferente. Eu estou vendo todas essas coisas, pessoas todos os dias sofrendo, mesmo assim eu consigo continuar vendo e não fazer nada. Pelo menos uma oração por elas. Eu digo que eu agradeço a Deus pelas mídias hoje de comunicação, porque ontem, quando nós oramos aqui para minha sogra, era para ela sair do hospital, e eu liguei, a minha cunhada está do lado dela, pôde pôr o celular para ela e orar com ela. Eu não podia estar lá. Eu sei que através da oração a gente vai, mas desse jeito é um jeito mais presente. Eu pude orar por ela. E quantas pessoas estão dizendo: pastor, essa foi a coisa mais importante que eu pude receber naquele momento. Deus estava ali, Ele ouviu a oração, me deu força novamente. Quantas pessoas estão precisando? Então você pode começar confessando ao Senhor Jesus: olha, meu coração esfriou tanto que eu já não me importo mais. Fale isso, confesse a Ele. Segundo, é o pecado que faz isso com a gente. Não tem outro nome para isso. Não, eu fui esfriando. Não, você foi pecando. A gente foi dando lugar ao pecado na nossa vida, coisa que nós não podíamos permitir para a nova vida, e nós vamos permitindo então, e isso vai nos distanciando de Deus. A palavra
também diz que entristece o Espírito de Deus. Então, o que a gente precisa fazer nessa palavra? Renuncia. Veja o que é que você precisa renunciar ao Senhor, para o Senhor. E peça a ajuda dele. Diga, Deus, eu rasgo meu coração para o Senhor agora. Por favor, cura, me limpa, me transforma. Limpa completamente aquilo que é preciso mudar na minha vida. Terceiro, qual é o seu caminho? Qual é o caminho que você pega todos os dias? Uma amiga nossa aqui da igreja está dizendo que uma pessoa passando, a hora que viu que ela passou para o outro lado da rua. E ela fez de conta que estava meio de costa, ela percebeu o que estava acontecendo. Quanta gente fazendo isso. Aí ele vai falar de Jesus de novo para mim, aí ele vai falar que eu não estou vindo à igreja. Não é essa a questão, é mais que isto, né? Quantas pessoas estão pegando outro caminho, porque não querem o caminho que é o caminho da cruz, o caminho de Deus. Quanta gente do seu lado caído, quanta gente todos os dias passando por situações. Eu devo dizer para vocês, eu procuro saber de todos, e digo para vocês, me escrevam, me falem, por isso que eu mando as orações. Deus tem respondido tantas orações, mas nós precisamos colocar nos caminhos dessas pessoas. Então confessa ao Senhor e fala, Senhor, põe nas minhas mãos uma garrafa de óleo, de azeite. Eu estou pedindo para você falar para Deus, fale para Deus, põe nas minhas mãos, para você visualizar, né? Para você, essa cura, né? Essa graça que a pessoa precisa receber, restaurar a sua vida. Põe nas minhas mãos uma garrafa de azeite, para que eu possa ser um instrumento do Senhor em todos os lugares que eu chegar, que eu possa ser uma bênção na vida dessas pessoas que necessitam de mim. Vamos orar, feche os seus olhos. Senhor, nós ouvimos a sua palavra nesta manhã. O Senhor está presente aqui conosco. E eu te louvo, seja aqui na igreja, seja na igreja que se reúne na casa nesse momento, o Senhor está conosco. Eu te louvo por isso. Que a graça abundante do Senhor esteja sobre cada coração. Que as pessoas busquem mesmo viver a sua vida desta forma, olhando para o último dia, firmados nessa promessa, Senhor, dizendo, eu vou voltar, eu vou levar para mim mesmo, e eu tenho um galardão para todos aqueles. Então, tudo que enfrentamos hoje, nós carregamos a nossa cruz, mas o Senhor garante que a nossa cruz será trocada por uma coroa maravilhosa um dia. Então, põe esperança no nosso coração. Eu te louvo por isso. Ajuda-nos a viver nessa esperança. Ajuda-nos a renunciar tudo aquilo em nossa vida que não combina com o Senhor. Olha para dentro de nós, Pai. Faz isso. Mas também ajuda-nos a entender que o Senhor valoriza isso, o Senhor espera isso. Que a nossa vida, que a graça do Senhor em nós toque todas as pessoas que o Senhor colocar no nosso caminho. Ajuda-nos a sermos essas pessoas, no nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês, né? Um bom descanso. A gente chama de fim de semana, mas na verdade é primeiro, né, dia da semana, mas um bom fim de semana para vocês. E uma semana abençoada no nome de Jesus. Obrigado a vocês pela visita, é um prazer, né? Quero pegar o nome de vocês, se vocês tiverem coragem de me dar o nome e o telefone, para orar por vocês. Vamos aplaudir a Jesus, tá bem? Uma boa semana a todos. Amém.